O inconsciente é um saco sem fundo. Quanto mais você mexe, mais você vai achar. Nem Freud conseguiu lidar com o inconsciente, então eu não quero mexer nisso. Essa é uma frase de uma pessoa que viu um vídeo meu e eu achei bastante interessante essa frase e eu resolvi até gravar um vídeo para ajudar você a ampliar o seu vocabulário, você entender um pouquinho mais sobre o inconsciente e quem sabe com isso ampliar as suas possibilidades na vida. Se você quiser saber um pouco mais sobre como o inconsciente funciona, como interagir com ele e assim poder expandir a sua vida, vem comigo depois da vinheta. Muitas pessoas mesmo acham que não precisam mexer com esse tal de inconsciente. Que pra que eu vou mexer com quem tá quieto? Ou eu tenho muito medo de fuçar no que tem dentro de mim. Eu tenho medo de descobrir coisas que eu não imagino e ficar muito mal. E se eu descobrir que aconteceu isso ou aquilo, o que eu vou fazer? Bom, então essas são perguntas, são questionamentos normais que eu recebo no meu dia a dia, que eu ouço com bastante frequência dentro do meu trabalho. E é muito interessante o que eu vou falar aqui, porque você não mexer com o seu inconsciente não muda nada do que já está acontecendo com você. O que eu quero dizer com isso? Para poder explicar isso, você tem que entender que hoje a neurociência fala que 95% do que nós somos, veja bem que não é nem 50%, nem 60%, 95% do que nós somos é inconsciente. E que num adulto de mais de 30 anos, o inconsciente atua 95% do tempo, né? E tem professores aí que falam de 99% se você não tiver um pingo de consciência. Nós entramos em programas, em pilotos automáticos, em mecanismos que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida inconscientes o tempo todo. Ter a clareza é o primeiro passo para você começar a transformar isso. Então, eu já disse isso em outro vídeo, né? Que as nossas experiências definem as nossas percepções. Na verdade, eu venho falando muitas coisas em outros vídeos, não é verdade? Mas o bem da verdade é que nós vamos, até os 7 anos de idade, desde lá do ventre até os 7 anos de idade, passando por experiências e nós vamos tirando conclusões e definindo a nossa percepção de mundo sobre o que é dinheiro, relacionamentos, o amor, família e blá blá blá. Então, através dessas experiências, a nossa mente vai aprendendo como é o mundo e vai aprendendo a interagir com isso. E muitas pessoas conseguem passar pela vida sem ter que ficar fuçando no inconsciente. Elas têm aqueles mecanismos de enfrentamento, mas elas estão contentes ou não estão tão contentes assim, mas também não estão dispostas a mudar nada dentro delas. É muito mais fácil falar que o governo não presta, que homem é tudo igual, sei lá, as desculpas que você sempre ouve, porque eu ouço elas sempre. E a pessoa ali viveu e tá tudo ok com isso, e ela sobreviveu até ali, e ótimo. Mas se você quer dar algum salto na sua vida, vou colocar de uma outra forma, se você vem tentando muito uma coisa e não está conseguindo, se você vem repetindo muitos padrões na sua vida, se uma situação é repetitiva na sua vida, sempre está acontecendo a mesma coisa, se você está passando por relacionamentos repetitivos, situações repetidas em relacionamentos, significa que existem alguns programas, alguns padrões, alguns aprendizados que estão incorretos e incompletos e que muito provavelmente você continuará perpetuando isso na sua vida. Bom, eu era atleta profissional, né? Eu fui atleta profissional durante 18 anos e eu tinha uma mentalidade bem diferente do que eu tenho hoje. Então, se eu mudei, você pode mudar. Eu achei que qualquer conquista, que tudo que a gente queria, apenas precisava da força de vontade. E eu aprendi muito a conseguir as coisas através de muita determinação. Mas muitas coisas que eu almejava, como sonhos, ir para uma Olimpíada, de repente, muitas coisas que aconteciam comigo quando eu jogava, eu não tinha
o controle. E claro que eu fui entender depois que isso dizia respeito a programas, a padrões inconscientes, a crenças, a dinâmicas inconscientes sistêmicas, a coisas que eu carregava que eu nem imaginava, estava muito longe da minha consciência. E eu podia ter o máximo de força de vontade possível que eu não ia conseguir, assim como há muitos sonhos eu realizei e outros eu não consegui realizar dentro do esporte. Então, hoje, eu tenho muito a vida como um termômetro. Se eu tento muito alguma coisa e não tô conseguindo, tô realmente emperrado, tem alguma limitação dentro de mim, a minha percepção está restrita, algumas coisas não estão funcionando tão bem assim. Revisitar, né, ou visitar, ou encontrar esse material inconsciente pode ser muito útil porque você vai ter compreensão, você vai ter entendimento, você vai conseguir dar outros passos além na sua vida. Não estou dizendo que é pílula mágica, talvez eu fale disso até o final desse vídeo, porque muitas pessoas acham que é pílula mágica. Não é pílula mágica. Nenhuma técnica muda o seu livre-arbítrio, aquilo que você não quer mudar. Ok? Então tem pessoas que dizem assim, eu não quero mexer com quem tá quieto. Será que o inconsciente, ele tá tão quieto assim? Ele não tá quieto, ele atua em você 95% do tempo, ele não está quieto. Só que de repente, as suas experiências foram bastante positivas na sua vida, você aprendeu, você ressignificou muita coisa, você tem padrões mais funcionais do que disfuncionais e, ok, o inconsciente está atuando, ele atua em todo mundo, ele não está quieto, ele está ativo, só que tem padrões mais funcionais, ok? Outras pessoas dizem assim, eu tenho medo do que eu vou encontrar. Uma coisa que eu falo, principalmente quando nós vamos na vivência pré-perinatal, explorar esse material inconsciente lá do momento que a gente estava sendo gestado, pré-concepção, enfim, porque ali também começam muitos aprendizados na nossa vida e ficam de uma forma muito profunda dentro de nós. Muitas pessoas têm medo do que vão acessar, né? De histórias que contaram, simplesmente um frio na barriga, na espinha. E eu costumo dizer o seguinte, qualquer coisa que você encontre, você já sobreviveu a isso, você já passou por isso. E sim, as pessoas encontram coisas difíceis. Não encontrá-las, não olhar para isso, não tocar essas coisas, não significa que essas coisas vão mudar do dia para a noite sozinhas, isso não muda, ok? Se padrões são funcionais, ótimo. Agora, se você adquiriu muitos padrões disfuncionais e na sua vida adulta isso está bloqueando você de prosperar, de progredir, de alcançar os seus sonhos, de ter realizações, sentir plenitude na vida, é melhor você explorar o que existe dentro de você. Ok? E por mais difícil que seja a situação, aquilo já aconteceu e aquilo existe. É melhor encarar aquilo do que fingir que aquilo não existe e continuar aí com a vida desse jeito. E você talvez não consiga realizar muitos dos seus sonhos. Olha um exemplo bem bacana disso. Muitas pessoas que estão em dívida têm medo de olhar para quanto deve. Sim, porque elas não sabem nem o tamanho do rombo que elas devem, porque elas não fazem ideia de como elas vão pagar. Só que acho que 100% das pessoas, eu tô falando aqui 100% porque deve ter uma exceção ou outra. Então vamos falar 99% das pessoas, pelo menos as que eu conheço, tá? Que conseguiram ultrapassar, né, superar essa questão de dívidas e pagar, em algum momento elas tiveram que saber quanto elas estavam devendo, porque tem gente que acha que vai ganhar na loteria ou a dívida vai passar o cartão e vai acontecer sozinho. Não vai, não vai. Então a gente precisa, por maior que seja o rombo, por mais difícil, por mais que você não saiba como você vai fazer para pagar, você precisa saber o que está acontecendo, você precisa encarar a realidade, né, o que de fato existe para você poder trilhar um plano de ação. Pode ser que você deva R$1.000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, não sei, ok? Então, quando você souber, vai ser muito mais fácil porque você vai construir um plano de ação, muito diferente de se assustar e, enfim, paralisar. Isso aí já é uma outra coisa, porque você vai ter que criar um plano de ação, tá? Então, não olhar para aquilo não significa que aquilo vai ser resolvido. Não tá quieto, tá lá, pelo contrário, né? Acumulando juros para você pagar. Talvez com o inconsciente seja a mesma coisa. Está acumulando juros de que maneira? Porque as experiências que você vai passando vão reforçando aqueles aprendizados e vão cada vez ser mais fortes dentro de você e ser mais difícil dar esse passo além. Então, muitas pessoas têm muito medo
do que vão encontrar no inconsciente, mas tudo que elas encontrarem, elas já sobreviveram. E de novo, sim, existem situações muito difíceis. E você também pode encontrar outras que você nem fazia ideia, pode encontrar recursos. Enfim, nós já sobrevivemos a tudo isso. E também tem o outro lado, pessoas extremamente ansiosas, querendo encontrar raízes inconscientes, ok, né? Na verdade, no meu trabalho eu sempre ajudo as pessoas a encontrar, mais cedo ou mais tarde, mas a ansiedade das pessoas não compreende porque às vezes nós nos protegemos da nossa própria dor, porque a dor é muito grande, ok? Então eu gosto muito, nas minhas vivências terapêuticas, de respeitar o tempo da pessoa, principalmente o tempo inconsciente. Não que ela venha aqui, a ansiedade ou o medo. Pelo contrário, né? De forma natural, aquilo vai se abrindo. Às vezes abre mais rápido para uns, mais devagar para outros, mas é o ritmo de cada um, acessando a própria história, né? Dentro do processo de constelação, de regressão, enfim, o processo terapêutico em geral que nós fazemos nessas vivências terapêuticas imersivas e intensivas, que a propósito causam muita transformação nas pessoas. Então é bastante importante saber, ter medo não vai ajudar, ter ansiedade não vai ajudar. Eu convido sempre as pessoas a respeitar o próprio ritmo, mas eu queria esclarecer para você, né? Não mexe com quem tá quieto. Isso não existe. Inconsciente não tá quieto de forma nenhuma. Talvez essa pessoa tenha padrões mais funcionais e consiga se desenvolver bem na vida, ok? Então, assim, eu consegui já transformar muitas coisas na minha própria vida e eu não me canso de continuar explorando porque eu gostei muito, né? Eu amei a experiência de realizar sonhos. É muito gostoso você conquistar os seus objetivos, você realizar os seus sonhos. Para isso, não é uma pílula mágica, vai precisar de dedicação, mudar a sua percepção devido às experiências que você teve e aí você passa a criar novas experiências na vida. Então, isso pode ser magnífico, isso realmente pode trazer uma sensação de plenitude como você nunca sentiu. Mas, de novo, não é uma pílula mágica. Então, eu acredito que eu agreguei aí mais letras ao seu vocabulário. Não é mexer com quem tá quieto, o inconsciente jamais tá quieto. Eu tenho medo de mexer com aquilo. Talvez você precise amadurecer a ideia, ok? Que isso não te paralise e te congele, mas amadurecer a ideia de olhar para aquilo no seu tempo, tá bom? E também a ansiedade. Eu quero encontrar. Talvez você esteja se protegendo das suas próprias dores e o seu inconsciente primeiro precisa se sentir seguro o suficiente para poder trazer essas dores mais profundas à tona, que ali tem a chave de muitos passos na sua vida, né? De muito entendimento, pelo menos. Nas minhas vivências terapêuticas, enquanto eu não cocrio com as pessoas, porque você já sabe, eu trabalho com um número pequeno de pessoas, não é palestra, não é só informação, é realmente trabalho, é conexão, é a gente olhar para aquilo que precisa e começar a fazer intervenções para corrigir aquilo de uma forma muito suave e natural, né? O processo ele vai acontecendo, mas enquanto eu não cocrio com as pessoas um ambiente seguro o suficiente para que pelo menos a maioria comece a acessar as dores mais profundas, o trabalho não acontece, ele fica sempre num nível muito raso. Mas aí o trabalho com uma pessoa, vem uma outra pessoa e vê algo nela, se sente confiante para tocar algo mais profundo e aquilo vem à tona. E que fique bem claro, né? Isso não é uma decisão racional, não. A gente joga a intenção e tem que respeitar esse tempo do inconsciente. E muitas pessoas ficam naquela ansiedade, eu quero, mas também precisam respeitar o tempo delas, que o processo naturalmente vai acontecer. Eu já vi pessoas se abrir nos 45 do segundo tempo, eu já vi pessoas se abrir numa vivência seguinte, eu já vi pessoas se abrir nos 5 minutos do primeiro tempo. Então, é na medida que algo dentro da pessoa vai se sentindo seguro o suficiente, porque as experiências que a pessoa teve definem a percepção dela. O inconsciente está protegendo o bem-estar dela com informações incompletas, incorretas, enfim, mas está preservando a integridade física e emocional daquela pessoa. Na medida que o processo terapêutico, a confiança vai acontecendo, esse material vem surgindo de forma natural. É um tipo de terapia bem diferente da gente
a ficar aqui preso no racional ou, ai, a terapia em grupo, porque esse aqui é um outro grupo de pessoas, eu não consigo nem falar com o meu terapeuta. Como é que eu vou falar na frente de outras pessoas? É um modelo bastante diferente, porque você vai acessar coisas que você nem sabe, aquilo que você já sabe é aquele piloto automático, é a síndrome do disco riscado que eu falo, que você fala sempre as mesmas coisas, e se a sua teoria tivesse certa, você já não teria esse problema. Mas quantas vezes as pessoas repetem essas mesmas coisas, né? Então nós precisamos explorar aí essas raízes inconscientes. Na verdade, você não precisa nada, né? Mas se você quiser aí transformar a sua vida, se você não tem tantos padrões funcionais assim, acho melhor a gente processar, porque senão a vida continua como tá. Bom, eu espero aí ter agregado letras ao seu vocabulário. Deixe o seu like aí se você gostou, compartilhe esse vídeo se você acha que outras pessoas podem se beneficiar desse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum vídeo que eu posto. Inscreva lá e clica no sininho que você sempre vai ser notificado. Vem muitas novidades por aí. Já fica aqui o meu convite, o espaço para abrir o meu convite para você vir participar conosco das nossas vivências terapêuticas, a trilogia da transformação, treinamento metamorfose, treinamento aprendendo a voar, a vivência pré e perinatal, que são vivências imersivas, intensivas e muito profundas que pode ajudar a gente transformar muitas partes e porções desse inconsciente, né? Sair de percepções para perspectivas, tá ok? Então, mais uma vez, aqui foi o Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse, trazendo mais informações para você. E fique ligado, porque eu tenho muitas, mas muitas novidades para você, tá bom? E vou encerrando com as minhas duas frases prediletas. Que tal abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. E eu te vejo na próxima. Eu sempre fui uma pessoa muito de bem com a vida, sempre fui muito querida pelas pessoas que me cercam, mas eu senti uma espécie de um vazio que eu não sabia de onde vinha, me senti inútil, me senti incapaz, senti que as coisas não estavam fazendo mais sentido. Eu fiquei maravilhada com o trabalho do Manuel e da equipe dele. Eles acolheram a minha alma, eu me senti praticamente em casa, em família. Os 3 dias que você fica recolhido, naquela pousada, em contato com a natureza, em contato consigo mesmo, é algo maravilhoso. Eu pude me dar o amor e o carinho que eu nunca fui capaz de me dar. Esse auto-amor que as pessoas sempre se referem, mas que é tão difícil de sentir por si mesmo, em essência.